Boa noite, telespectadores da TV da Cidade. Estamos de volta com o programa Encontro com a Imprensa na TV. Hoje nós temos um convidado especial. Deputado federal eleito por Joinville, um dos mais votados do seu partido e o mais legítimo representante do partido de Jair Bolsonaro na região. Muitos não o conhecem. Eu confesso que não o conhecia. E nesse pouco tempo que conversamos, é a terceira vez que eu tenho contato com o Coronel Armando, fiquei com a melhor das impressões e parece que nós nos conhecemos, que eu o conheço há bastante tempo. Eu fico feliz que a política tenha como integrante pessoas como o Coronel Armando e outros tantos nesse país. Militar de formação, nós vamos conhecer agora um dos nossos representantes lá na Câmara Federal. Além do Coronel Armando, teremos Darcy de Matos e também o Dr. Rodrigo Coelho. Boa noite, Coronel Armando, muito obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Luiz Veríssimo, boa noite os telespectadores da TV Cidade. Prazer para mim estar presente aqui nesse programa, é o primeiro que eu faço gravando aqui na cidade de Joinville. Muito bem, quem é o Coronel Armando? Bom, eu sou um oficial do Exército da Reserva, tenho 61 anos, digo 39 a ser, porque eu acho que a gente tem que pensar sempre em viver muito. Sou filho de joinvilense, minha mãe chama-se Dice Schroeder, da família Schroeder, do Beco do Schroeder, ali perto da Avenida Presidente Getúlio Vargas. Sou casado em Joinville com Juliane Kerber, também joinvilense. Tenho dois filhos, Marcos e Vitor, dois estudantes universitários em Florianópolis. E sou residente em Joinville desde que fui para a Reserva do Exército em 2006. Eu voltei a essa cidade porque ao longo da minha vida eu sempre tive laços com Joinville, também sendo filho de militar. Meu pai foi transferido para diversos estados do nosso território e nas férias sempre a gente vinha em Santa Catarina, eu ia passar minhas férias aqui, Barra Velha, Pissarras, Enseada. E quando eu fui crescendo, além de ir para a vida militar, eu estudei de forma a poder voltar a Joinville. E aqui comecei a minha carreira militar em 1980 até 82. E daí saí para o Rio de Janeiro fazer um curso de Educação Física do Exército. Retornei a Joinville em 87 a 1989, fiz 6 anos aqui. No 62BI. No 62BI. E mais 4 anos em Tubarão, em Santa Catarina. Fui comandante do quartel do Exército Tubarão por 4 anos. E aí minha carreira seguiu fora de Santa Catarina, para Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, e se encerrou no estado de São Paulo. Muito bem. O senhor me dizia que o seu pai, quando serviu aqui em Joinville, foi companheiro, foi contemporâneo, não sei se usa essa expressão no jargão militar, do Pedro Ivo Campos, confere? Sim, meu pai, nós quando nos formamos na Academia Militar das Agulhas Negras, até hoje é assim, nós escolhemos uma unidade para servir. Eu cheguei aqui com o Coronel Vicentini, nós dois chegamos juntos em 1980, mas meu pai chegou em 1953, formou-se em 52 e chegou em 53. Numa turma bastante especial, veio o então aspirante Pedro Ivo, mais o aspirante Léo, meu pai Walter e outro Teodomiro. Essas 4 oficiais que chegaram a Joinville são a turma que fez um nome mais gratificante na unidade que vai completar 100 anos a semana que vem. Um deles, Pedro Ivo, foi governador do estado e os outros 3 chegaram ao posto de general do Exército. Então, uma turma que teve uma carreira brilhante. O seu pai, então, filho do Coronel Armando, é filho de general, então? Meu pai foi oficial de general da ativa do Exército. Seguindo a tradição da família militar. Sim. Bom, eu sempre dou muito valor, e é o exemplo do Coronel Vicentini, que aqui está conosco, é o braço direito do Coronel Armando, apesar de ser canhoto, mas é o braço direito, e também passou por vários
vários locais trabalhando, exercendo a sua profissão no Exército e depois da reserva optou por vir morar em Joinville. É o caso também do Coronel Armando, que já tinha raízes aqui na cidade. Bom, o que o Coronel Armando estava fazendo depois da reserva até a decisão de concorrer, de entrar na política, ingressar na política pela primeira vez? Eu sei que o senhor é bacharel em Direito. Eu sou bacharel e também sou advogado. Aliás, advogado. Passei no concurso da OAB, me inscrevi na OAB, porque enquanto estava na ativa do Exército, eu era impedido de poder exercer a advocacia. E quando eu fui para a reserva do Exército, eu disse, não, já que eu tenho o curso de bacharel, eu vou fazer o concurso para a AB, fiz, tive sucesso e estou inscrito na OAB, embora não exerça efetivamente a profissão de advogado, mas eu sou inscrito. A par disso, eu sempre achei importante estudar. Eu me formei em administração pública pela UFSC ano passado, então eu fiz um curso de 4 anos. Aqui em Joinville? É um curso à distância. Sim. A UFSC tem um polo aqui em Santa Catarina, na cidade de Joinville, houve um vestibular e eu ingressei no vestibular e fui um dos que concluiu o curso depois de 4 anos, minha formatura foi o ano passado. Eu fiz também outros cursos, pós em gestão de recursos humanos, pós em docência do ensino superior. Eu tenho um MBA em segurança, gestão estratégica e segurança empresarial, dou aula numa pós em segurança pública na UPEX e também sou auditor de qualidade pela BVQI de Londres, sou auditor líder de qualidade da BVQI, além de outros cursos que a gente teve a oportunidade de fazer no Exército. Bom, e a sua participação na DESG? Há quanto tempo a escola de... Bom, até te agradeço, Luiz Veríssimo, que eu acabei não falando disso. Na vida civil, eu trabalhei no meio empresarial na área de segurança privada, eu fui diretor da FT, diretor de operações, trabalhei na Invelsat, trabalhei no site Veja ao Vivo, trabalhei na empresa Quater, no rastreamento de veículos, e a par disso eu sou o atual representante da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra em Joinville, da qual eu vou me afastar por ter sido eleito agora deputado federal. A ADESG é uma escola que transmite cursos a civis e esse curso visa dar um conhecimento de nível nacional sobre segurança e defesa da pátria e desenvolvimento. Bom, pelo que eu vejo, pelo que eu estou tomando conhecimento, o senhor é um especialista em segurança. Bom, eu atuo na consultoria de segurança. Fiz consultoria, fui gerente de uma consultoria em São Paulo de gestão de riscos, com trabalhos em grandes empresas. Aqui em Joinville, além de ser diretor da FT e de outras empresas, eu também atuei como consultor de segurança em situações que as empresas necessitavam de uma orientação externa e que procuravam um consultor para as assessorar. E também sou especialista em segurança por ter feito curso de segurança na PM, Polícia Comunitária. Eu sempre estive ligado a esse segmento profissional. Muito bem, agora vamos falar sobre o Coronel Armando na política. O senhor me dizia que no dia 1º de março decidiu concorrer. Qual era a sua participação político-partidária antes desta decisão? Bom, primeiro, o militar não tem partido. O militar tem uma profissão de amor à pátria. Desde depois da reserva? Em qualquer situação, nossa primeira coisa está a pátria. E eu, então, sempre estive ao lado da pátria, independente de partido. No momento que a gente decide participar de uma eleição, ou concorrer ou ingressar mais diretamente na política, a gente vai ter que optar por ingressar num partido político, que é um requisito. E eu ingressei no PSL por ser o partido do Bolsonaro. Jair Bolsonaro, a gente estudou com ele na Academia Militar Água Negra, fui atleta da Academia com o Bolsonaro, fiz curso com ele, mesmo curso de Educação Física. Tinha tido a oportunidade de votar no Bolsonaro em 1990, quando a primeira eleição dele a deputado federal, eu fazia um curso no Rio de Janeiro, a convivência, a gente acabou votando no Bolsonaro por conhecê-lo, conhecer suas virtudes, suas qualidades, a sua direção pessoal, o seu patriotismo. Eu votei no Bolsonaro em 1990, só que eu segui dentro da carreira militar, por vários estados, eu tive em 24 dos 27 estados do Brasil, desde Oiapoque ao Chuí, meio da Amazônia, comandei quartel no sertão do Ceará, em Crateús, que é a terra onde o Bolsonaro casou na última vez.
Então a gente teve a oportunidade de ter uma vivência nacional e que quando terminou minha carreira em São Paulo, eu retornei para Joinville. E aí não tive mais nenhum contato com a política. Ao decidir me filiar, a minha primeira linha de pensamento foi: aonde está o Bolsonaro? Eu vou me filiar ao partido dele. E fiz, sendo o PSL, a partir de 1º de março que houve essa decisão. Bom, o partido aqui em Santa Catarina, naquela época, em março, era um partido pequeno, sem nenhuma ofensa, inexpressivo, em termos regionais. E tanto é que o senhor procurou informações em Brasília, com amigos lá em Brasília, e não o pessoal do PSL aqui em Santa Catarina. Na verdade, o que acontece? O PSL, ele era um partido onde o Bolsonaro necessitava entrar num partido onde ele pudesse dar algumas diretrizes, colocar o seu projeto político. E o PSL foi a legenda que ofereceu ao Bolsonaro essa oportunidade de colocar o seu projeto político. O PSL nacional também não tinha, naquele momento, grande expressão. Tinha um deputado federal apenas. Aí, quando o Bolsonaro se filiou, mais 6 deputados o acompanharam, passou a ter 8 deputados federais. E como a nível nacional ele já era pequeno, nos estados não tinha representação quase nenhuma, estava na maioria dos estados muito pequena representatividade ou sem representatividade. E aí houve um trabalho muito forte no nosso estado de Santa Catarina, com o Lucas Esmeraldino, que foi nosso candidato a senador, que ele, após contato com o Bolsonaro, assumiu o compromisso de criar o partido, fazer o partido competitivo, e realmente houve, desde março, isso não mais 1º, onde eu decidi, mas em 14 de março houve a filiação do Lucas, e nesse período foi quando eu me filiei, e a partir daí o partido do zero, ele conseguiu fazer mais de 150 diretórios no estado, conseguiu filiar mais de 120 pessoas que depois de um filtro foram lançados o senador, o Lucas, o governador, o Moisés, o 17, presidente Jair Bolsonaro, e 19 candidatos a deputados federais de várias cidades do nosso estado e 41 candidatos a deputados estaduais. Ao final dessa campanha, que terminou agora a primeira etapa, 7 de outubro, nós tivemos um sucesso, que eu posso dizer que é um sucesso, e isso representou uma surpresa, de ter um comandante Moisés eleito, quase eleito, mas colocado para disputar um segundo turno contra partidos tradicionais da nossa política, da velha política, então o comandante Moisés, o Lucas Esmeraldino, quase eleito senador, faz mais de 1 milhão de votos, ficou fora do Senado nesse momento, porque 15 mil votos atrás do Jorginho Melo e apenas 30 mil votos atrás do Expedito Amin. 2 pessoas extremamente conhecidas na política catarinense, com mais de 20 anos de vivência, ex-governador, deputado federal desde 1992, Jorginho Melo. Então, pessoas com uma vivência política que nós não temos. Mas, além disso, dos 16 candidatos a deputado, dos 19 candidatos a deputado federal, 4 foram eleitos, eu fui um deles, e dos nossos 41 deputados estaduais, nós tivemos 6 eleitos, ou seja, somos dentro de Santa Catarina a maior bancada no aspecto federal, temos 25%, e no aspecto estadual também temos uma grande bancada com 6 candidatos, 6 eleitos. Bom, um detalhe interessante, é impressionante a liderança do Esmeraldino, que é vereador de Tubarão, é uma liderança jovem, só não se elegeu senador em função porque haviam 2 cadeiras e cada eleitor votaria em dois senadores. Pois o Jorginho Melo foi eleito com o 2º voto da maioria dos que votaram no Bolsonaro. Votaram no Esmeraldino e também no Jorginho Melo. Porque no MDB, o 2º voto foi muito pouco para os outros partidos, foi muito pouco para o Jorginho Melo. E, lamentavelmente, o candidato do PSL ao Senado não foi eleito. Mas como ele mesmo conversou com a Cacau Menezes, colunista lá de Florianópolis, ele não foi derrotado, ele foi um vencedor. Mas falamos na sua passagem por Tubarão. Lá certamente houve amizade e a confiança do senhor, coronel, com
um jovem tenente lá do Corpo de Bombeiros de Tubarão. A amizade começou naquela época? Sim, na verdade eu tive a felicidade de comandar o quartel do Exército Tubarão do ano de 92 a 95. Nesse período, a unidade estava sendo extinta pelo Exército por uma racionalização de recursos e houve uma mobilização da cidade, juntamente com os militares, de políticos, na época, seu Zumblick, que é um artista da cidade, Vili Zumblick, aderiu à campanha e conseguiu reverter a decisão do Exército da mobilização e a companhia foi reativada. Nesse período a gente fez muita amizade com a cidade, eu fui honrado com o título de cidadão tubaronense nesses 4 anos que eu permaneci e naquele período também o comandante Moisés estava chegando a Tubarão, sendo ali o comandante do pelotão de bombeiros de Tubarão. Então nós tivemos uma convivência institucional política, eu como comandante do Exército, ele como comandante dos bombeiros, várias situações em que nós atuamos juntos. Eu conheço desde tenente, uma pessoa de princípios, com uma formação semelhante à minha, num ambiente institucional organizado, é uma pessoa competente. Posteriormente eu segui minha carreira fora de Tubarão, fora daqui de Santa Catarina, e ele prosseguiu em Tubarão e por muito tempo, fazendo daquele pelotão um batalhão de bombeiros. E lá ele também se formou em Direito, fez mestrado em Direito Constitucional, foi professor da Unisul, trabalhou como representante no Estado da Defesa Civil, ele foi representante no sul do Estado da Defesa Civil. Então é uma pessoa muito competente, capaz e representa uma renovação no nosso Estado, tanto na parte da política, como na parte de uma renovação no meio público e no meio da administração pública, e nós todos vamos participar. Bom, qual é o segredo de uma campanha de março até outubro, menos de um ano, com essa votação expressiva aqui em Joinville? Foi investido muito dinheiro nela? Qual foi o segredo, coronel, para essa votação expressiva, inclusive fazendo 3 vezes mais votos ou mais do que o deputado federal Marco Tebaldi, que acabou não se reelegendo? Qual foi o segredo da vitória surpreendente do coronel Armando Joinville? Bom, primeiro, no momento que eu perguntei ao vereador Fábio D'Alonso se ele iria concorrer a deputado estadual ou federal, ele disse que não tinha espaço no seu partido, e eu perguntei se eu poderia. Ele disse: coronel, dá uma olhada. Eu fui pesquisar no Google, fiz alguns contatos em Brasília e decidi que haveria possibilidade. Mas, assim, ninguém mergulha num lago ou no mar sem saber se vai ter pé ou se tem tubarão. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar as eleições do ano anterior, peguei o guia das eleições de 2014, eu, desde o início, decidi concorrer para deputado federal, porque eu tenho um anseio de ajudar o Bolsonaro na mudança que o Brasil precisa. Quero deixar um Brasil melhor para os meus filhos, para os meus netos que virão, e infelizmente o Brasil está atolado, não avança, está parado. E acho que o Bolsonaro vai ajudar. Então eu queria ajudá-lo em Brasília, e daí dessa forma a opção inicial já foi deputado federal. Como o nosso estado tem 16 vagas, eu fui me ater mais a essa situação. No meu estudo eu vi que 8 dos atuais deputados federais não iriam concorrer, por motivos, ou concorrer a outro cargo, ou algum tipo de impedimento. 8 seria uma renovação normal. Vi ali uma possibilidade. Estudei o resultado das eleições de 2014, qual foi a quantidade de votos que o último deputado se elegeu com coeficiente partidário, foi com em torno de 98 mil votos. Eu disse: então eu preciso de 100 mil votos se eu for num partido grande. E considerei, por 100 mil votos eu vejo o cenário ideal, que é o cenário em que eu consigo encher 5 vezes a arena com o Jack jogando muito bem. O cenário ideal seria esse. E passei a trabalhar pensando: não, o cenário ideal é o ideal, talvez não seja fácil. Fiz um segundo cenário em que eu pudesse chegar a 60 mil votos. E para trabalhar esses 60 mil votos, a gente tinha, assim, de estudar quais são os nossos pontos fortes,
quais são os nossos pontos fracos, onde tem oportunidade de melhoria, onde nós temos vulnerabilidades. E ao fazer essa matriz SWOT, esse estudo, nós vimos que nós tínhamos como ponto forte ser militar. Há um movimento no Brasil por uma renovação que passa por Bolsonaro, pela sua formação militar. A população se dirige à frente dos quartéis pedindo intervenção militar e nós, assim, entendemos que não é a intervenção militar nos moldes do século passado que vai tirar o nosso país dessa situação, é a intervenção militar pelo voto. Então a gente também sentiu isso como um ponto forte. A pouca rejeição que existe a nós militares, nós pertencemos à instituição mais confiável entre todas as pesquisas de opinião, normalmente das Forças Armadas como instituição mais confiáveis, e entre elas o Exército, porque o pessoal vê mais o Exército que Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, vê o Exército. E eu iria tentar ingressar na instituição de menos credibilidade, que é a instituição política. As pesquisas mostram isso. Então é uma decisão que disse, não, se eu vou deixar nesse momento de ser só militar, eu vou para melhorar a instituição política. E isso as pessoas acreditavam nessa renovação pelos valores que os militares trazem, então isso também nos ajudou. O mundo militar, ele é um mundo de camaradagem, de lealdade e de conhecimento. Várias turmas militares que serviram o Exército, elas identificaram que tinha militar concorrendo e no momento de saber que havia militar, eu apareci como uma opção de voto para os militares. Mas não só para os militares, não se ganha uma eleição só com o segmento militar. A gente procurou aumentar o conhecimento do nosso nome, o currículo que eu disse que eu tenho ali, a gente procurou fazer chegar às pessoas de maneira que a escolha, e essa vez foi uma escolha mais acentuada na qualificação dos candidatos e não só na indicação pessoal, e sim o currículo pesou, eu tinha um currículo bom, minha família sendo de Joinville, o maior colégio eleitoral, me permitiu trabalhar a cidade de Joinville de uma forma mais simples, por estar aqui. No meio militar, eu considerei aqui o Teatro de Operações do Norte. E aqui nós trabalhamos de uma forma, e por ter comandado Tubarão, eu estabeleci lá também um Teatro de Operações do Sul. E lá nós montamos uma outra estrutura de campanha para que a gente pudesse penetrar o Estado. Um deputado federal, ele não pode ficar só na sua cidade. Embora Joinville tenha quase 400 mil votos, e eu tive uma votação expressiva, ela não seria suficiente para que eu me elegesse, atingiu, pelo menos na minha visão, 60 mil votos. E eu, nesse período, viajei bastante pelo Estado. Em Tubarão eu tive base forte, fui a Oeste 2 vezes, Chapecó, São Miguel do Oeste, Concórdia, eu trabalhei numa empresa de lá, fui a Joaçaba, fui a Evaldo Oeste, fui a Caçador, fui a Lages por 2 vezes, subi a Serra, fui em todo o litoral. Então eu tive em várias cidades procurando contato, estabelecendo ligações, procurei núcleos de pessoas que eu conhecia, o pessoal que serviu a PE de Santa Catarina. Nós temos mais de 50 PE, 50 mil catarinas que serviram na PE do Rio e em Brasília. Esse grupo Polícia me do conheceu, Exército, né? Polícia do Exército. Esse pessoal me conheceu, tem os mesmos valores hoje que teve quando serviu o Exército, isso ajudou. E um PE é sempre PE e a sua família se torna PE. Nós procuramos o segmento dos ex-combatentes, que são nossos verdadeiros heróis, aqueles que estiveram na Segunda Guerra Mundial, ou na Força Expedicionária Brasileira, ou mesmo nos combatentes do litoral, que mantêm e cultuam uma tradição do Exército, tradição no Brasil, e que nem sempre são reconhecidos. Nós pertencemos a essas instituições, tivemos voto dessas associações e tivemos voto de outra parte. O segmento do esporte. Eu joguei basquete na minha infância em Brasília com o Oscar, comecei a jogar em Brasília, fui atleta do Exército de basquete, cheguei a jogar em Joinville 1 ano de basquete, meu filho jogou basquete, sou formado em educação física, então eu tenho ligação com o pessoal do esporte. E esse pessoal, por eu não ser concorrente direto do Fernando Krelling, que era estadual, e eu federal, eu consegui também ter votos desse segmento. E outras pessoas, a minha mulher fez um trabalho fantástico nas redes sociais. Joinville, essa eleição, quando você fala de recursos, um deputado federal pode gastar 2,5 milhões numa campanha. Eu não tenho nem 2,5 milhões, mas eu não gastei, dentro de uma campanha para deputado federal, R$50 mil,
que é uma coisa que é pouco para esse resultado que a gente teve. E então as redes sociais tiveram um papel importante. Nós não tínhamos tempo de televisão, aparecia na TV lá, 7 segundos, deputados federais e estaduais do partido do PSL, sem que aparecesse a nossa imagem. E isso aí fez com que as redes sociais cobrissem esse papel de não ter TV. Então fomos divulgados pelas redes sociais, e existem diversos grupos atuando nas redes sociais há muito tempo. E aqui eu quero ressaltar o Joinville com o Bolsonaro, que é antes do Bolsonaro ser candidato, antes do PSL existir. Esse grupo foi um que incentivou e que trouxe e nos tornou conhecidos. Eu também investi em rede social, tenho uma página Coronel Armando, tá? Fanpage Coronel Armando, e ali eu também pude me apresentar algumas propostas, contar um pouco do meu dia a dia, do que estava fazendo ao longo desses meses, de pré-campanha e depois de campanha. E também, assim, a gente tem que estar próximo das pessoas. Não adianta o político que eu não sou, mas ele não está próximo das pessoas. E a gente conseguiu se aproximar no contato pessoal e depois você descobre que já não é mais um cidadão comum. Eu entrei no Banco do Brasil, onde eu tenho conta, e aí o vigilante lá, Coronel Armando, o senhor é candidato. Eu não sabia, não o conhecia direito. Eu vou citar aqui o nome do Léo Russi, que veio falar comigo. Foi a primeira pessoa que me identificou. Depois eu voltei um dia ao banco, eu tinha retirado a vesícula. Ele falou, Coronel, o senhor não devia estar aqui, devia estar se recuperando da vesícula. A pessoa que estava me acompanhando. E em outras situações, outras pessoas vieram conversar comigo. E a gente nota que não é mais uma pessoa tão desconhecida. Embora você entre na campanha, e eu disse, bom, ao menos agora eu já estou sendo conhecido. Houve também o efeito da onda Bolsonaro, que claro que ninguém vai dizer eu fui. Não, a onda Bolsonaro, eu me identifiquei com ela, o povo mostrou isso e vai mostrar novamente agora, dia 28 de outubro, o tamanho, 28 de outubro, o tamanho dessa onda. Essa onda não só levou os nossos deputados federais, ela levou os estaduais, trouxe o Moisés ao segundo turno, quase trouxe o Lucas a senador e vai agora também ter uma influência decisiva para que o Brasil tenha a verdadeira mudança. A mudança que é um anseio nosso. Nós tivemos a direita acordando no mundo inteiro, desde a Europa já vem saindo, o socialismo está sendo visto como um regime, uma forma de governo que não deu certo, e na América do Sul já houve mudança em vários países, nos Estados Unidos com o Trump, e agora chegou a vez do Brasil, que é o maior país do mundo, o maior país do mundo nesse momento, onde vai haver uma eleição em que a direita vai ser confrontada com a esquerda. E a gente não tem que pensar que isso é só o Brasil. Essa eleição de agora, dia 28, é da direita do Brasil contra a esquerda do mundo. Porque o mundo inteiro está acompanhando essa nossa eleição. A gente não pode achar que somos nós. Dando apoio, mídia negativa contra Bolsonaro, mídia contra a direita, fazendo a direita algo que ela não é. A direita tem uma visão de princípio, mas ela quer o bem da nossa sociedade também. Muito bem. Nós vamos ao intervalo e retornamos. Eu vou cumprir aquela promessa que fiz no programa passado, quando aqui esteve o presidente do PT de Joinville, o ex-vereador Marquinhos, e justificou por que votar no candidato Fernando Haddad. Depois do intervalo, eu vou perguntar ao Coronel Armando por que votar em Jair Bolsonaro. Já voltamos. Muito bem, nesse segundo bloco agora, eu pediria ao deputado federal eleito joinvilense, mora aqui em Joinville, eu não nasci aqui em Joinville, mas sou joinvilense, me considero joinvilense, tenho o título de cidadão honorário de Joinville, recebi esse ano, e fico muito orgulhoso de termos na Câmara Federal 3 grandes representantes
aqui da nossa cidade. E apenas o Rodrigo Coelho nasceu aqui em Joinville. Por falar em PSL, outro fenômeno eleitoral foi o Chiochete de Jaraguá do Sul. Um jovem empresário, 31 anos, nunca concorreu não concorreu a nenhum cargo eletivo, disputou a eleição em Jaraguá do Sul contra Carlos Chiodini, de família riquíssima, deputado federal, reeleito, que foi a federal, mas o Chiochete, lá em Jaraguá do Sul, fez mais votos que o Carlos Chiodini. Coronel Armando, por que votar em Jair Bolsonaro e comandante Moisés para governador e presidente? Bom, primeiro, eu acho que essa resposta, basta olhar para o Brasil, a situação que ele vive nos últimos anos, principalmente nos últimos anos do governo do PT. Houve um momento de desenvolvimento enquanto tinha dinheiro, e quando acabou o dinheiro, se revelou que o nosso país não estava evoluindo, parou, houve uma crise de desemprego, mas aliado a esse problema de falta de dinheiro, surgiu o problema da corrupção. A corrupção ela agrava e dificulta o desenvolvimento de qualquer país. Então, para vencer a corrupção do país, a gente pode dizer, tem gente presa, Lula está preso, tem tesoureiros do PT presos, tem candidatos não só do PT, mas de velhos e partidos estruturados, MDB, PSDB, todos ligados à corrupção, e o Bolsonaro, com 28 anos de mandato na Câmara Federal, ele nunca teve ligado a um processo ou envolvido com corrupção. Então, se a gente quer nos afastar da corrupção, nós temos ali o Bolsonaro como representante real e provado que não tem ligação com a corrupção. Segundo, além de não estar envolvido com corrupção, é uma pessoa com princípios de família, e nós todos, a proporção que nós vamos envelhecendo, nós sempre pensamos nos nossos filhos e nos nossos netos. Que país eu quero deixar para o meu filho e para os nossos netos? Essa é a pergunta que eu acho que a sociedade está respondendo. Eu não quero deixar uma sociedade com valores deturpados, onde a nossa infância esteja sendo comprometida com ideologias diferenciadas que tem que existir, mas não serem impostas às pessoas, onde haja uma hipocrisia de pessoas que são favoráveis ao aborto, que criticam a religião e que vão comungar, como aconteceu recentemente numa gravação feita pelo Fernando Haddad. Então nós queremos que a nossa família possa se desenvolver. Nós queremos que o brasileiro volte a ter orgulho do seu país, da sua pátria, e não queira ir embora do país, que as nossas empresas estejam pensando em ir embora, que não haja investimento e que o investimento que gera riqueza, que gera emprego, está contido, porque não se acredita que o país, indo para o mesmo rumo da esquerda, ele vai mudar, na verdade vai afundar, e Bolsonaro enfrenta não só a esquerda, mas a mídia. E eu digo aqui que essa mídia, ela entra nas nossas casas todo dia, principalmente o maior canal de televisão, que faz uma propaganda negativa diária, não de forma isenta, mas de uma forma comprometida, no intuito de fazer a imagem ou desfazer a imagem. Olhem lá o que acontece na televisão. Na televisão global, a maior do Brasil, que faz e que tenta desmanchar a imagem. Graças a Deus, a população não acredita mais que o que está saindo da televisão seja verdadeiro. Os institutos de pesquisa têm conduzido as pesquisas contrariando o que a gente encontra na prática. Quem rodou uma eleição chega e vê que a população totalmente, 70% a 80% dos lugares são Bolsonaro, e a Instituto de Pesquisa coloca ali o Haddad como primeiro, ou o PT em primeiro, contrariando o que a gente vê na realidade. Agora estão sendo forçados, para não ficarem desmoralizados, e aí volta a enganar o povo, a dar a realidade, e essa aproximação do dia 28 vai mostrar, de fato, realmente, quem é o Bolsonaro, o que o pessoal espera dele, e vai ter uma missão muito difícil, tanto ele como Moisés, uma missão difícil, mas estão à altura desse desafio. Nós temos que pensar nessa renovação, terminar a limpeza que vem sendo feita na política. Eu sou um exemplo disso, ninguém me conhecia, vários outros não são conhecidos,
mas nós queremos dar um crédito de confiança a pessoas novas, porque o velho perdeu a credibilidade. Existem pessoas boas na política antiga, mas no conjunto, é o que eu disse, eu pertenço à instituição que tem mais confiança no Brasil, as Forças Armadas. Bolsonaro é oriundo das Forças Armadas e vamos ingressar, eu, novo, Moisés, no outro segmento, que é aquele que tem menos credibilidade, e vamos trabalhar para dar credibilidade à política, tornar isso uma instituição mais respeitada e, com isso, conseguir desenvolver uma política melhor no nosso país. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Bolsonaro e comandante Moisés. Brasil acima de tudo, que é a pátria, e Deus acima de todos, que é a nossa família. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Armando, deputado federal eleito por Joinville. Depois que terminarmos aqui a gravação e continuarmos para o último bloco, eu vou resgatar aqui uma pesquisa, a última pesquisa que recebi uma semana antes da eleição, e por curiosidade vou ver aqui qual a colocação do Coronel Armando nessa pesquisa para deputado federal, alguns dias antes da eleição. Mais uma vez, obrigado. Obrigado ao Coronel Vicentini, que aqui está presente. Outro exemplo, coronel reformado do Exército e que escolheu Joinville para morar, morar com a sua família. Voltamos após o intervalo. E nosso convidado desse terceiro e último bloco é o professor Luiz Carlos Carnier, que está em Joinville para proferir uma palestra sobre produtos e serviços globais. Ele está em Joinville a convite da Sustentare. E esse é um assunto muito interessante. É um professor que, entre outras atividades, é consultor de inovação da ABIMAQ, Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas. E ele já esteve aqui, a convite da ABIMAQ, também proferindo palestra. Como sempre eu fazemos, professor, um breve perfil do nosso convidado, especialidades e atividades profissionais. Boa noite. Muito bem, boa noite a todos. Sou um professor, mas também, como a gente sempre brinca, já trabalhei também, porque às vezes sabe que em aula o aluno chama assim, isso é interessante. Professor, além de dar aula, também trabalha, como se dar aula não fosse um trabalho, né? Então hoje eu tenho uma atividade como professor, faço palestras que muito me agrada, é uma atividade que dá bastante prazer. Sou consultor de empresas também, isso tudo fruto de uma experiência de vida mais abrangente. O meu DNA é metalúrgico, olha só, eu comecei a trabalhar com 20 anos de idade, no setor de autopeças em São Paulo, e minha área de origem mesmo é negócios internacionais no setor autopeça automotivo, que foi uma grande escola, porque estou falando da década de 70, da década de 80, quer dizer, tudo que nós conhecemos hoje sobre gestão de empresas, qualidade total, produtividade, isso veio tudo do setor automobilístico, Toyota, do Japão, né? Todos os métodos que a gente conhece. E eu estava no lugar certo, no momento certo, que me deu uma boa experiência pragmática e também depois aperfeiçoado através da parte acadêmica, mestrado e tudo mais, que me levou, depois de um bom tempo, a me dedicar mais com a consultoria, né? Passar um pouco dessa experiência interessante de vida como executivo de empresa, né? E numa época que nós vivíamos uma transformação muito grande no Brasil, ou no mundo, porque estávamos saindo de uma era da produção para a era do relacionamento com o mercado. Muito bem. O termo muito citado nas indústrias, nas palestras, é inovação. Certo. Eu acho que esse é o segredo das empresas evoluírem, porque empresa que não se inova, que não inova, ela tende a ficar. Temos aqui exemplos mundiais. Por exemplo, a Olivetti, Opa. Uma grande empresa italiana, olha, máquinas,
computadores, e que hoje está sepultada. A Olivetti não inovou, professor? Foi exatamente esse, professor. Citou o caso, eu cito sempre o caso da Olivetti, né? Olivetti, Facit, lembra da Facit? Facit. Facit, para os mais jovens... Sueca, né? Sueca ou... Sueca, é. Sueca. Uma grande fábrica de máquinas de calcular. Eu, aliás, interessante que eu estava aqui, lembrando meus tempos de início de trabalho, eu aprendi a mexer, fazer contas numa máquina Facit, que era uma maquininha... Aquela que uma manivela, da alavanca? Da manivela? Exatamente. Aí aparece uma empresa chamada Texas Instrument, com a primeira calculadora eletrônica. O que fez a Facit? Em vez de entrar para a área da eletrônica, fizeram o seguinte: vamos tornar a nossa máquina manual, vamos fazer ela elétrica. Então, tiraram aquela manivela e passaram a ter uma máquina elétrica. Então, em vez da manivela, a máquina vazia o trabalho para frente e para trás. O que significa isso? Isso aí é fazer melhor do mesmo. E nós não podemos mais pensar nisso. E Olivetti é a mesma coisa. Veja que a IBM, para e passo, estava junto com a Olivetti em máquina de escrever, mas a IBM foi para frente e a Olivetti ficou para trás, né? E hoje em dia, com o avanço, a velocidade das mudanças, quem não souber inovar, está morto. É verdade. Outro exemplo que eu fico curioso em saber as razões, quando surgiram a telefonia celular, a sueca Nokia era a grande empresa do ramo e foi engolida pelos japoneses. Como é que a Nokia não conseguiu avançar, não conseguiu acompanhar essa inovação do tempo? Pois é, porque aí nós temos que pensar o seguinte: a tecnologia dos telefones, de certa forma, é quase que uma tecnologia quase que aberta, vamos pensar assim. Porque você tem japonês, você tem uma Motorola que lidou. O telefone é interessante. Se nós olharmos bem, eu vou dar Nokia. A Nokia perdeu o pique, porque a Nokia nunca foi líder de nada. Vamos pensar um pouco? Não foi. Tá? Então, veja só, nomes de telefonia. O primeiro que veio foi Motorola. Depois da Motorola, nós tivemos BlackBerry. Canadense. Né? Tivemos o Pilot também, era uma outra marca forte. Se olhar bem, a sequência mais ou menos é essa. Motorola, depois veio a Pilot, depois veio o BlackBerry, e aí surgiram os smartphones. Você pode ver que, a gente pode perceber nitidamente que Nokia, Motorola está viva até hoje, mas não é mais líder de nada. Por quê? O avanço da tecnologia, aqui é o seguinte: esse é um segmento, assim como os outros, de alta tecnologia, que a velocidade é fundamental. A antecipação. Eu tenho que sair na frente, porque senão eu vou perder o pique do progresso. E foi mais ou menos o que aconteceu com a Nokia. Ficou parada no tempo, não inovou nos modelos, não melhorou a tecnologia e as coisas se alteraram nesse setor até que um Bill Gates entra aí, uma Apple com Steve Jobs e fez toda essa transformação que a gente vê. E não esqueça que hoje nós temos aí os coreanos com a Samsung, por exemplo, que estão também aí para e passo, nariz a nariz ali com a Apple, lançando modelos cada vez mais modernos. O que significa dizer que os nomes se mudam. A gente percebe que os nomes dos players começam a mudar. Você tem tinha lá Nokia lá atrás, Motorola, subiu. É verdade. O senhor conhece Joinville, como já disse, já esteve aqui. Qual é o estágio atual de Joinville, da indústria de Joinville, em termos de inovação? Nós temos aqui grandes empresas líderes nacionais que conseguiram sair daquela fase de empresa familiar para líder de mercado nacional. Exatamente. E aqui é um centro de tecnologia avançada. Você tem aí TOTUS, tem o pessoal da informática, da tecnologia da informação. Hoje em dia, Joinville é uma referência. Mesmo as empresas que são do meu setor, lá da minha origem, do meu DNA, como uma Tupi, por exemplo, né? Ou então, vamos pegar aqui o Brasmotor, o Multibras, você tem aqui o Consul, você tem uma Embraco, você tem aqui... E isso é importante porque não só a empresa está aqui, mas ela gera uma mão de obra qualificada espetacular. E também traz mão de obra para a cidade. E uma atração muito grande de mão de obra especializada. Isso tem um resultado muito grande que permeia na sociedade, da população como um todo, né?
Na escola, a gente percebe, que eu venho na Sustentare da aula, posso garantir, não é porque eu estou aqui que eu vou dizer isso não, o nível das pessoas é alto, é excelente. E a gente percebe isso, sabe como? Pelas perguntas que a gente tem na aula. É muito interessante. Bom, professor, nós temos aqui o celular hoje, que só aqui está reunido equipamentos que praticamente acabaram com segmentos importantes, outros segmentos importantes da indústria. Por exemplo, ninguém mais compra despertador, que tem despertador. O mercado de máquinas de fotografia, até mesmo as filmadoras, caiu bastante, porque aqui dá para se filmar e fotografar com alta qualidade. Até quando essa evolução do celular vai acabar atingindo vários outros mercados importantes que aqui está reunido e que absorve todas aquelas outras fábricas que geravam mão de obra? Pois é interessante o caso do celular. Vamos pensar o seguinte, máquina fotográfica. Veja que interessante. A empresa que concebeu o primeiro modelo de máquina fotográfica digital foi a Kodak. É uma invenção Kodak. A Kodak foi a primeira. E por que a Kodak não foi para frente com isso? Porque o grande negócio da Kodak, na ocasião, não era máquina digital. A vaquinha leiteira, como a gente chama, aquilo que dava a sustentação da Kodak, era a venda de filmes, filme de máquina. E eles praticamente encostaram a máquina fotográfica, ou seja, ok, vamos aí, mas não vamos perder porque vai tirar o nosso negócio. Olha que interessante. A visão, qual é, eu sempre digo em aula, nós temos primeiro que saber qual é o negócio da empresa. Qual é o negócio, por exemplo, da Harley Davidson? A Harley Davidson não está no negócio de moto, ela está no negócio de estilo de vida. Então, porque se olhar bem, uma moto, quanto custa uma Harley? 80 mil, 100 mil? Com esse valor, eu compro uma moto, uma BMW de 750. Por que o cara compra aquela moto, faz aquela pesada e tal? Porque ele não compra uma moto, ele compra estilo de vida. Voltando ao que eu quero dizer exatamente isso. A Kodak não percebeu que o negócio dela não era vender filmes, ela estava no ramo de imagens. E a imagem estava indo para o digital. Ela perdeu o passo. E aí é interessante ver isso, porque vai chegar no telefone celular. Vai estar na biografia do Steve Jobs isso. Ele, quando lançou o iPod, ele concorria com quem? Com o Walkman da Sony, na fita cassete. E ele lançou o iPod, onde ele viu que ele podia colocar muito mais música do que tinha numa fita cassete. E ele percebeu o seguinte, isso é importante da inovação, é enxergar o que ninguém está enxergando. Ele falou assim, se eu conseguir colocar música dentro desse aparelhinho, eu acho que eu vou conseguir colocar tudo. E aí que está o segredo, o sucesso desse telefone. Hoje não é telefone, isso é um aparelho que por acaso fala. É máquina fotográfica, é gravador, é tudo que você pode imaginar. Despertador, filmadora. Eu, por acaso, sem fazer nenhuma propaganda, eu tenho um Samsung. Em casa tem uma televisão Samsung. E outro dia o controle remoto não estava funcionando direito. Eu falei para o meu filho que trabalha na Microsoft, eu falei, olha, vai numa dessas lojas genéricas, compra um aparelho genérico, trocar o canal. Ele falou assim, poxa, pai, o senhor não parece professor de inovação? O senhor tem um Samsung, abaixa o aplicativo e muda aí o seu canal. Então eu estou mudando até canal de televisão com o meu aparelho. Eu até brinco e digo assim, olha, a única coisa que eu não consegui fazer com o meu aparelho até agora foi abrir garrafa de vinho, mas daqui a pouco eu vou conseguir. Então veja, até onde vai que a sua pergunta? A minha resposta eu não sei. Eu só vejo o seguinte, isso é importante dizer. O jargão dentro do setor de tecnologia de informação é e-business. Nós hoje não estamos mais no e-business, nós estamos no m-business, no mobile business, porque com esse aparelhinho eu faço tudo. Então o mobile business, quer dizer, a economia hoje é movida pelo aparelho, né? Pelo smartphone aqui. E o que eu ia dizer? Então veja, eu estava vendo uma estatística do dia, nos Estados Unidos, o ano passado, movimentaram pagamentos, meios de pagamento, 3 bilhões de dólares através do smartphone. Pessoas que compram produtos, negociam, vendem, transferem banco pelo aparelho. Então, é isso. Isso eu acho que é o símbolo da inovação. Muito bem. Eu vou falar agora sobre outro assunto interessante,
que é a ascensão da China no mercado mundial. Eu tive o privilégio de ficar na China lá mais de uma semana e fiquei espantado com a imagem que eu tinha com o que eu vi lá. Como é que os chineses conseguiram esse avanço tão grande em tão pouco tempo? Copiaram, foi subsidiárias americanas para lá? Como é que aconteceu esse crescimento chinês que hoje os produtos chineses estão em todas as partes do mundo, professor? Pois é, em primeiro lugar, o caso da China é muito parecido da década de 50, 60, o que aconteceu com o Japão, né? O Japão também saiu da Segunda Guerra Mundial arrasado e houve toda a reconstrução japonesa e os produtos japoneses são referências mundial hoje de qualidade. A China está no mesmo caminho, está indo no mesmo caminho do Japão, onde os produtos chineses deixaram de ser produtos de baixa qualidade, né? São produtos também de alta qualidade e existe um ponto importante aí no caso da China, é a densidade populacional, ou seja, lá tudo é gigante, toda a massa de consumo é muito grande. E isso atrai muito investimento estrangeiro, apesar de um regime meio nebuloso, não sabemos, é um híbrido entre capitalismo e comunismo, né? Mas as empresas investem muito lá por causa do quê? Por causa da massa de consumo, porque é 1,4 bilhão de pessoas. Tá certo que nem todos têm um poder aquisitivo como nós imaginamos, mas isso tudo cria escala. E veja que os chineses, não vamos falar, eu estudo muito a questão dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e agora África do Sul, que entrou com o S, South Africa. A China investe muito em infraestrutura. Se nós olharmos bem, o Brasil parou porque a nossa arrecadação é para custeio da folha de pagamento. Folha de pagamento. Não investe. A China está vindo para o Brasil, hein? Uma das preocupações, inclusive, do Bolsonaro, exatamente, é assim, vai privatizar? Depende para quem eu vou vender. Porque eu não vou vender para os chineses. Os chineses estão tomando conta de tudo. Aqui você vai para o setor agrícola. Vamos lá nessa. A China, Syngenta, que é um fabricante de defensiva agrícola, é chinês. Lá em São Paulo tem a CPFL, que aliás eu vim aqui, aliás em Joinville também é a CPFL, acredito eu. Porque eu vim aqui fazer uma palestra pela CPFL. É chinesa também, tem um capital chinês já. Então o chinês está entrando em toda a área. O sucesso do chinês é a sua grande população, o nível intelectual do chinês, a questão acadêmica. Veja que nós mandamos, aqui no Brasil, temos muitos, hoje o tour acadêmico, China está incluído no circuito internacional acadêmico. Eu levo muito aluno de MBA e pós-MBA para a China para conhecer o modelo chinês de gestão, que é muito interessante. O senhor falou nas empresas de energia. Hoje, uma empresa chinesa que tem sede em Portugal, mas é capital chinês, tem 34% da Celesc, companhia de Santa Catarina. E só não tem mais porque é uma empresa estatal, mas na medida que privatizarem, eles serão os primeiros a comprar. A Embraco, que o senhor falou, foi vendida por uma estatal chinesa, por uma empresa chinesa. Exatamente. Os chineses são donos 100% da Embraco, uma empresa que é orgulho, que tem sede aqui em Joinville. Exatamente. Professor, para terminarmos, o Joinville, nós temos aqui a nossa vocação metalmecânica, temos a indústria do plástico. Hoje Joinville é a maior cidade que industrializa PVC no país. Temos aqui a Tigre, temos a Manco e temos essa empresa daqui do futebol de salão, que patrocina o futebol de salão. O futuro dessas empresas de PVC, esse segmento, o futuro, como o senhor analisa? Olha, o futuro aí vai depender muito do avanço da tecnologia da informação. Não que vai colocar a tecnologia dentro de um tubo de plástico, porque também não somos tecnólogos para entender isso. Mas com toda certeza, seja qual for o segmento, a palavra hoje é digital. O mundo tem que ser digital. Inclusive no ramo acadêmico,
nós estamos percebendo. Por exemplo, eu sou professor nos MBAs de gestão de pessoas, eu tenho uma matéria chamada Gestão de Desempenho, onde nós analisamos não só a avaliação do desempenho das pessoas, mas também desde a contratação, a preparação e tudo mais. Muito bem, essa matéria chama-se Gestão de Desempenho do Fator Humano. Vai mudar o nome para People Analytics. Não é só porque é um nome em inglês, não. Nós vamos mudar, em vez de avaliar as pessoas, os critérios, os fatores de competência, nós vamos, em vez de trabalhar com fatores, nós vamos trabalhar agora com algoritmos, que são unidades muito mais complexas do que simplesmente uma variável. E aí eu não quero entrar na parte técnica disso, mas eu quero dizer o seguinte, veja, nós temos que perceber que o sucesso de qualquer negócio vai depender de digital. A gestão digital, ou seja, informações sobre o mercado, a chamada inteligência artificial, que está chegando aqui, e ela é muito importante para que eu possa saber antes que as coisas aconteçam. E qualquer empresa, de qualquer setor, vai ter que partir para o digital, que inclusive é um dos temas que na Sustentável nós estamos desenvolvendo, toda a parte de marketing digital, assuntos ligados a data analysis e data bank. Então, e aí não se esqueça que tem o Watson aí, da IBM, né, que é inteligência cognitiva, assim como tem a Alexa da Amazon, a própria Microsoft também está nisso. Veja, a Microsoft comprou a LinkedIn por um valor patrimonial muito acima um valor bem acima do valor patrimonial. Isso tudo está ligado a conhecer as coisas antecipadamente. Então, qualquer que seja o setor, o digital faz muita diferença e esse é o futuro. E nós mesmos vamos ter que aprender a mexer com o digital. Aqui eu já estou com toda a digitalidade do seu estúdio, mas é muito mais do que isso. A minha preocupação com esse setor, que inclui aqui em Joinville a Manco, que é capital mexicana, a Tigre, que é uma empresa familiar aqui de Joinville, e também a Crona, que é uma empresa de sócios aqui de Joinville, a minha preocupação é a mesma da indústria de comunicação, das empresas de comunicação de jornais. O papel é importado em dólar. E a matéria-prima dessas empresas aqui de Joinville também é em dólar. E se alguém conseguir inovar e chegar até um produto que substitua o PVC e evite de importar a matéria-prima? É aí que nós temos que investir na inovação tecnológica da matéria-prima, né? E nós temos condição para fazer isso. Veja que já tem aí carro com fibra de carbono, em vez de um chassi de aço, estão usando fibra de carbono dentro aí, Fórmula 1 e tudo mais. Nesse setor de plástico, que não é a minha especialidade, acredito eu, que existe muito investimento em pesquisa para melhoria aqui. E o papel, hein? Papel. Nós aqui estamos cada vez deixando o papel de lado e indo para a telinha ali. Verdade. Então é isso. E os jornais estão definhando em função do custo, porque o papel é importado em dólar e isso que foi o principal motivo das dificuldades de toda a indústria jornalística desse país. Professor Luiz Roberto, muito obrigado pela sua presença, sucesso e volte sempre a Joinville. Ok, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado a todos. Voltamos no próximo sábado, sempre a partir das 22 horas. E reprise domingo, 22 horas e 30 minutos aqui na TV da Cidade. Até lá.